Dia, meus amores, tudo bom com vocês? Bom, gente, hoje nessa terça-feira nós teremos duas aulas, né? Aula de História e aula de Matemática. Nesse primeiro momento, nós vamos ter nossa aula de Matemática. Então, pega o livro de vocês, na página 185, e vamos dar início ao nosso novo conteúdo, né? Sobre o sistema monetário. Bom, gente, o sistema monetário é um conjunto de regras, certo? De instituições cujo objetivo é organizar a moeda em um determinado monetário, espaço monetário. Então, o sistema monetário é uma forma de organização do dinheiro, né, da moeda brasileira, no nosso caso, o real. A tia mandou para vocês aí umas notas. Vocês vão fazer o quê? Vocês vão fazer os cortes, né? Vocês vão separar essas moedas, esse real. Cada um você vai separar, cortar bem direitinho para que a gente possa utilizá-lo como dinheiro, certo? Logicamente que isso aí são cédulas impressas, né? Ela não pode ser utilizada. Mas nós vamos utilizar essas cédulas para que a gente possa agora, daqui para frente, trabalhar o sistema monetário. Então, a primeira coisa que vocês vão fazer é isso: cortar as notinhas para que a gente possa utilizar essas cédulas nas nossas atividades de hoje por diante. Então, gente, como a gente já aprendeu, o sistema monetário é um conjunto de regras, né, de instituições, cujo objetivo é organizar a moeda em um determinado espaço monetário, certo? É a organização. O sistema monetário é a organização, foi a forma encontrada para organizar essa moeda, né? Para que ela não seja produzida de forma desfreada e que o sistema do país seja um sistema organizado, né? Isso não só no Brasil, como em qualquer outro país, certo? No nosso país, o sistema monetário é o real, o nossa moeda é o real, certo? Então, o símbolo dele é o RS, né, que é o cifrão. Então, e esse é o símbolo da nossa moeda, certo? Então, aí vocês têm algumas moedas no livro de vocês, na página 185. Nós temos cada exemplo de cada notinha aí, e vocês vão acompanhar com as de vocês, que a tia mandou para vocês. A nota de R$2, né, ela é o quê? Sim, isso sem falar que nossas notas, elas são todas com animais, né? E são animais que estão em extinção, né? A nota, ela vem acompanhada de um animal em extinção, como alerta para a população, né? Para que as pessoas se conscientize da situação. E a forma encontrada, uma das formas encontradas para que isso aconteça foi colocar os animais nas notas, né? Nosso dinheiro, nosso real. Então, a nota de 2, nós temos uma tartaruga, certo? O animal da nota de 2 é uma tartaruga. Na nota de 5, nós temos a garça. Uma garça na nota de R$5. Na nota de R$10, nós temos a arara, né? Vocês percebam que todos esses animais eles estão em extinção. Na nota de 20, nós temos o mico-leão dourado, né? A nota de 20, nós temos o mico-leão dourado. Na nota de 50, nós temos a onça pintada, certo? E na nota de R$100, nós temos um peixe, né? O goralpa, certo? É um peixe marinho, certo? Aí no livro de vocês nós não temos ainda, né, a nota de R$200, mas nós já temos essa nota no nosso sistema monetário, né? No livro ainda não, quando o nosso livro foi feito, né, produzido, nós não tínhamos essa nota ainda, certo? Mas nós já temos essa nota no nosso sistema. E a nota de R$20, ela veio com o animal, né, o lobo-guará, né? Que ele também é um animal que está em extinção.
Então, gente, nossa aula de hoje não é um pouco introdutória. Nós vamos falar sobre esse sistema que nós temos no nosso país. Nós temos a necessidade de aprender sobre essas notas, sobre esse sistema, porque nós utilizamos muito, né? Nós utilizamos nosso dinheiro para praticamente tudo. O dinheiro nós usamos para comprar alimentação, para comprar vestimentas, né? Para nos calçar, para nos vestir, para inúmeras coisas, né? É o que movimenta o mundo, é o dinheiro. Então, nós temos que aprender como utilizar esse dinheiro. Então, hoje nossa aula é introdutória, nós vamos conhecer sobre esse dinheiro. E aí também nós temos as moedas, né? Onde nós temos R$1, né? Nós temos R$1, nós temos os 50 centavos, nós temos 25 centavos, 10 centavos, 5 centavos e 1 centavo. Nós não usamos tanto mais os centavos, né? Há muito tempo atrás nós usávamos muito 1 centavo, mas hoje em dia não, nós não usamos mais. O centavo ele foi criado para ter a divisão do real, né? Em 100 partes iguais. Então, cada uma dessas partes são chamadas de centavos. Então, partiu de R$1 para baixo, né? R$1, 10 centavos, 50 centavos, 25, 10 centavos, 5 centavos, nós chamamos de centavos, certo? Quando é de R$1 para cima, aí já é real. R$1, R$2, certo? R$5, R$10, certo? Então, a partir disso, nós temos que aprender a separar. O que é que separa o real dos centavos? A vírgula, certo? A vírgula é quem separa o real dos centavos, certo? Nós temos que ter essa preocupação. Quando nós vamos escrever dinheiro, nós temos que nos preocupar com a vírgula, porque a vírgula é quem identifica os centavos do real. Então, se eu quero saber se tem centavo, para que a gente possa separar o dinheiro do inteiro, a parte inteira, separar das cédulas, né? E usar os centavos, nós temos que fazer o quê? Usar a vírgula. Então, se eu tenho 15,60, né? Eu tenho que colocar a vírgula para entender que nós temos 15,60. Se eu não colocar a vírgula, vai ficar assim, ó, 1.560. Então, o que separa o inteiro dos centavos é a vírgula, certo? Então, para que eu pudesse fazer a representação desse valor 15,60 nas notas, né, nas cédulas, o que eu poderia usar? Eu poderia usar o quê? A nota de R$10, a de 5 para formar R$15. E os centavos eu poderia usar o quê? A moeda de 50 e de 10 centavos. Mas tem outra forma que eu poderia usar ela? Sim, eu poderia usar 3 notas de 5, né? E para formar os centavos, eu poderia usar 2 moedas de 25 e 2 de 5 centavos. Assim, eu formaria 60 centavos, certo? E também formaria R$15 com 3 notas de 5. Nós temos que prestar atenção nessa divisão. 5 mais 5 não é 10, né? E com mais 5 é 15. Por que tem essa separação? Logicamente que se eu tenho uma cédula de R$10, eu vou usar a cédula de R$10 para formar 15, né? 10 com mais 5. Mas se eu não tenho uma de 10 e tenho um 3 de 5, também vai formar o mesmo valor, certo? Esses valores, eles servem para dividir o dinheiro, certo? Trocar esse dinheiro. Não só usar a cédula inteira, né? Do valor inteiro. Da mesma forma seria com esse valor de R$2,90. Se eu tenho um R$2,90, eu vou usar o quê? Eu vou usar R$2, logicamente, tem uma nota de 2. Se eu tenho um valor de 2, eu não vou usar
né, a outra forma. Lembre de estar aí com as notinhas de vocês, para que a gente possa fazer de uma forma mais explicativa. Vocês têm que estar usando o dinheiro de vocês, tá? Que a tia mandou. Então, eu tenho R$2, né? O que que eu vou fazer? Vou usar a nota de 2, né? Uma de 50, uma de 25, uma de 10 e uma de 5. Assim, eu vou estar formando R$2,90. Por quê? Uma de 10, uma de 25 e uma de 5. Porque 25 centavos com mais 5 é 30, né? 30 centavos. Aí com mais 10, 40. E com a de 50, 90. Lembrando sempre da vírgula, porque o que separa o inteiro é a vírgula dos centavos, certo? Mas eu poderia usar de outra forma, tia, para fazer R$2,90? Sim, claro que sim. Você poderia estar fazendo, sabe de que forma? 2 moedas de R$1, né? 2 moedas de R$1 para formar os R$2. Poderiam estar usando 3 moedas de 25, né? Para formar esse valor. Uma de 10 e uma de 5, certo? Assim, vocês poderiam estar também utilizando essa forma, tá? Então, a partir disso, vocês irão entender o que está dizendo, o que está explicando na página 186, que está falando aí, basicamente, o que a tia explicou para vocês. Então, nós temos na primeira atividade, nós temos um exemplo, tá? De como podemos formar o valor de 20 e complemente algumas outras possibilidades. Então, nós temos aí o valor de R$20. Nós temos a cédula de 20, né? Mas nós podemos, como é que nós podemos também utilizar esse valor de 20? Nós podemos utilizar esse valor de 20 com 2 notas de 10. E aí, no exercício de vocês, tem aí o exemplo. E tem 2 opções para que vocês possam me dizer como é que vocês poderiam estar também formulando esse valor R$20 usando outras opções, né? Então, nós temos outras opções e através do que a tia falou para vocês, vocês vão tentar compreender como é que seria essas outras opções para formar o valor 20. Então, nós temos a nota de 20, mas também como é que eu posso formar 20 usando as outras cédulas? Então, vocês vão usar aí as 2 opções para fazer esse valor, né? Então, nós temos outras 2 opções para fazer isso, né? Então, fazendo compras, né? Nós temos aí alguns brinquedos, né? Que a menina tem. Nós temos uma peteca, uma bola, uma boneca, um peão e um ioiô. Todos eles têm uns valores, né? A peteca é R$4,55, a bola é R$8, a boneca é R$14, o peão é R$3,90 e o ioiô é R$2,80. Vocês verem que tem valores inteiros, 100 centavos, né? O de R$8 mesmo é um valor inteiro, não tem centavo. A boneca também não tem centavos. Então, a adição que vocês vão fazer para fazer essas compras, como exemplo, e a subtração, é da mesma forma que nós aprendemos a fazer a subtração anterior e a adição anterior. Só que a diferença é que nós não podemos esquecer das vírgulas quando se tem um valor que tem centavos. Se o valor for inteiro, temos que também colocar a vírgula, porque nós estamos falando em dinheiro. Então, após vocês terem entendido sobre essas questões, façam o exercício da página, né? Ele começa na página 186 até a página 187, né? Após vocês terem visto isso, sobre esse exercício, essa explicação, vocês vão conseguir fazer. É só vocês usarem as notas que a tia deu para vocês, tá? Como exemplo. E não esquecer da vírgula, porque a vírgula é quem separa o inteiro dos centavos, certo? Não pode esquecer.
tá bom? Então, meus amores, qualquer dúvida é só me perguntar, que a tia ajuda vocês, tá certo? Então, ó, beijo, meus amores, e até a próxima aula.